Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos dar prosseguimento aqui na aula. A gente vai falar algumas leis do movimento planetário, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, que teve uma questão do caderninho, alguns alunos responderam certo, outros responderam errado, e eu só queria deixar uma coisa bem clara, né? Era sobre, tinha uma pergunta lá, se eu não me engano, era assim, por que Vênus e Mercúrio, né, não possuíam satélites naturais? O que a gente observa aqui na hora que a gente olha os planetas, né? A gente tem um Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai, né? Urano, Netuno, né? Então o que acontece? O que tem Vênus e Mercúrio, né, de comum? Eles estão muito próximos do Sol. Ao estarem, né, muito próximos do Sol, o que se tem é o quê? Que será, a gente nunca vai saber isso, né, mas será, né, que devido à atração gravitacional, né, do Sol, ele pode ter atraído, né, as luas desses planetas, né? Uma explicação bem plausível, né, bem provável do que aconteceu e explica, né, por que esses planetas, né, eles não possuem lua, né? Enquanto os demais aqui, né, todos eles possuem, né? Então eles estão mais longe, eles conseguem manter dentro do seu campo gravitacional as luas, né? Então a Terra tem uma lua, a Marte, se não me engano, tem duas, e outros aí que tem, sei lá, mais de 50 luas, né? Se eu não estou enganado, né? Que Júpiter tem. Então vai aumentando aí, né? Então eles aqui, a partir daqui, eles vão aumentando o número de luas, mas aqui vai se aproximando do Sol, vai diminuindo o número de luas, né? Então, uma explicação bem provável aí é a questão da gravidade. Mas vamos lá dando prosseguimento aqui dentro do nosso conteúdo. Então, o que a gente viu? Existiu o heliocentrismo, o geocentrismo, e aí hoje, né, a gente sabe quem acabou ganhando foi o heliocentrismo, né? Mas antes sem muita briga, né? Então, eu só queria chamar a atenção, né, de um astrônomo, agora não me recordo se é dinamarquês ou se é holandês, que era o Tycho Brahe. Então, o Tycho Brahe, ele fez algo intermediário. Ele queria, né, que o sistema, né, o sistema dele ele era híbrido, nem heliocentrismo nem geocentrismo, era uma mistura dos dois. Então, a Terra, né, estaria girando em torno da órbita do Sol, né? A, a Terra não, né? O Sol estaria girando em torno da órbita da Terra, né? Seria isso, né? A partir disso, mas os outros planetas estariam girando ao redor do Sol. Então ele fez uma mistura aí. Por que eu tenho que chamar a atenção do Tycho Brahe? Porque ele, a, na época dele ali, ele conseguiu fazer observações precisas de 777 estrelas, né? Então ele conseguiu catalogar todas essas estrelas. E para você ter uma ideia, quando a gente olha no céu noturno, né, o máximo de estrelas que a gente consegue observar são 2.500 a olho nu, né? E ele conseguiu ali 777 com precisão. Então os dados que ele colheu, né, eram dados muito precisos. E esses dados, né, foi o que o Kepler usou para ele fazer os cálculos dele e aí bater o martelo com muita coisa, né? Galileu também, né, com as observações dele, confirmando, né, o que Kepler e Copérnico, né, estavam falando ali. Então isso foi fundamental. Vamos lá observar então o que Kepler, com os dados matemáticos ali das posições das estrelas e dos planetas, ele conseguiu determinar. Então ele criou a primeira lei dele. Então qual que é a primeira lei de Kepler? Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, ocupando este um dos focos da elipse. Então a primeira coisa, ele diz que os planetas, né, eles giram ao redor do Sol em forma de uma elipse. Você vê aqui não é um círculo, é como se fosse um ovo. E esse ovo aí na matemática a gente chama de elipse. E aí o que ele falou? Olha, a primeira lei dele diz o quê? Olha, os planetas
eles orbitam em torno do Sol, uma órbita elíptica. Essa é a primeira coisa dele. Qual que é a segunda coisa que ele está falando? Que existe um objeto aqui que ele chama de foco, que seria esses pontos aqui, que não é o ponto central, né, mas é um ponto aqui um pouquinho afastado, que ele chamou de foco, e aí o Sol é um deles, o Sol é um desses focos. Então tem dois focos, o Sol naturalmente vai ser um desses focos. Então olha lá, e aqui a gente tem um GIF, né, o que a gente observa? Quando o planeta, né, ele está longe do Sol, ele anda um pouquinho mais devagar, e quando ele se aproxima do Sol, ele acelera. E esse ponto mais longe aqui, é chamado de afélio. E esse ponto mais perto aqui do Sol é chamado de periélio, né? Então, para decorar assim, né, eu penso assim, letra P de perto. Então, periélio é de perto, afélio de afastado. É assim que eu gravei, né, esses nomes aí, que são um pouquinho complicados. Mas aqui que eu tenho que chamar a atenção é o quê? Que quando ele vai se aproximando do Sol, né, qualquer planeta, né, ele tem um movimento acelerado, e depois que ele se afasta, ele tem um movimento de desaceleração, né? Vamos seguindo aqui então, né? Aqui a gente tem a segunda lei de Kepler. Ó, as áreas varridas pelo segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta são proporcionais ao tempo gasto para varrê-las. Então, aqui a gente não está falando de velocidade. O que a gente está falando é o quê? Que essa área, né? Então, nesse momento está aqui o planeta. Passou um pouquinho, está aqui. Vamos supor aqui que aqui é um determinado de um mês. Daqui para cá, o planeta demorou um mês para se movimentar, fazer um movimento de translação dele. Então, ó, existe uma área do centro para cá e desses pontos aqui. Então, olha, mesmo ele aqui, com essa distância toda, ele vai demorar um mês para cá, andar daqui para cá, e ele vai ter também percorrido aqui a mesma área aqui, como se fosse um momento aqui para ele varrer. Você fala, nossa, né? Como que eu sei isso, né? Então, olha, mesmo que essa área aqui seja alongada, eu falei magrinha, né? Ocupa o mesmo espaço que esse aqui. Eu estou falando de área, né? Não de velocidade, que é uma coisa que a gente pode pegar e se confundir, né? Mas a relação dele é que ele viu que existe uma proporcionalidade entre a área e o tempo, né? Então aí ele escreveu isso matematicamente. Então aqui, ó, a área 1 dividido pelo ΔT1, então o tempo gasto aqui, né, é igual à área 2 dividido pelo tempo 2. Isso é igual a o quê? Uma constante. Constante é um número, né? Então ele matematicamente ali ele viu que os números começaram a bater, né, entre as áreas, tanto essa área aqui quanto essa área aqui, e o tempo daqui de um mês, sei lá, que eu coloquei com esse tempo aqui de um mês. Ele via que era algo constante ali. Essa então, portanto, é a segunda lei de Kepler. Aqui é a terceira lei, né? E aqui ela é bem matemática mesmo, tá? O quadrado do período de revolução dos planetas é proporcional ao cubo de sua distância média do Sol. Então aí ele escreveu aqui, né? Então ó, esse K aqui de novo é uma constante matemática, que é um número, né? Esse A é a distância do periélio ou afélio ao centro da elipse. Então olha só, o Azinho ali é essa distância, né? Daqui até aqui, ou daqui, né, desse ponto aqui até aqui. Ah, mas e daqui para cima, aqui para baixo? Não, simplesmente são esses pontos mais longes aqui, vai representar aquela letra Azinha aqui. E o T é o período da revolução, né, quanto tempo que ele demora para percorrer esse caminho. Tá bom? Então, há algo aqui bem importante. As leis de Kepler também podem ser aplicadas para descrever movimentos de luas, satélites e outros corpos que orbitam os astros. Então, assim, eu quero saber onde o objeto vai estar, então a lei de Kepler é essa que eu vou usar, né? Que eu consigo determinar exatamente onde aquele objeto vai estar. E não importa se é uma lua, se é um satélite, se é um planeta ou qualquer outra coisa. Eles sempre vão obedecer esse movimento de elipse, tá? Então, por isso que é algo muito bom para nós. Aí vem um segundo ponto importante.
Essas leis fornecem apenas descrições matemáticas dos movimentos. Então eu quero saber as posições dos planetas, não explicando as causas desses movimentos. Então quem vai explicar a causa é quem? Ó, apesar disso, o trabalho de Kepler abriu caminho para que quase 80 anos depois Newton formulasse a lei da gravitação universal, que explica a atração entre os corpos dotados de massa. Então é Newton que vai explicar por que se origina o movimento. Kepler ele explica como que eu encontro a trajetória desse movimento, mas como surgiu o movimento vai ser Newton. Então, um dos efeitos aqui que eu posso pegar e pensar é o quê? É a questão da gravidade com o nosso planeta. Aqui, ó, eu tenho maré baixa, né? E aí eu não tenho água nenhuma. E aqui eu tenho maré alta, né? Quem foi na praia, ou já morou na praia, alguma coisa assim, já observou isso, né? Que você sai lá de manhã, tá de um jeito, na hora que você volta já tá de outro. Então são os efeitos que, no caso aqui, o Sol ou a Lua estão fazendo sobre a água. Então aí a gravidade, né, ela tem uma força atrativa que faz com que os objetos tentem, planetas, né, e objetos eles tentem se aproximar, né, se atrair. Aqui, né, só para mostrar essa questão. Então, ó, aqui eu tenho um momento A, que é o quê? Que é a situação isopotencial, então sem maré. Então aqui a gente tem um planeta, a água aqui ao redor do planeta, mas aí nós não temos maré. Ó, aqui a gente tem a maré lunar. Então, olha, a Lua está aqui e aí ela tende, né, a atrair a água, né? E aqui a gente tem a maré lunisolar, que aí está tanto o Sol quanto a Lua atraindo a água, então aí a gente tem uma maré até mais alta ainda. Então, olha só, com relação a Isaac Newton, né, ele criou essa fórmula aqui, que esse F significa força, força gravitacional, esse G é a constante gravitacional, M é o valor da massa, desculpa, é o valor da massa do primeiro corpo, e M a massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. Né? Então, Newton encontra essa relação matemática. O que a gente observa aqui? Do que depende, então, da força gravitacional? Depende das massas dos planetas que estão envolvidos, planetas, satélite, né, ou estrelas, e da distância deles. Né? Como ele está aqui dividindo, então, assim, quanto mais longe eu estou, menos a força gravitacional vai agir sobre mim. Então, por isso que, por exemplo, eu não sinto a força gravitacional de Vênus, sei lá, sobre o meu corpo, ou de Júpiter, ou mesmo do Sol. Eu sinto a força gravitacional da Terra porque a Terra está muito mais próxima de mim. E tem a questão de massas também. Olha, minha massa comparada com o planeta, né? Então é bem pouquinho. Uma das coisas também que Newton, né, vai explicar é essa questão do canhão orbital, né? Então vamos imaginar a seguinte situação: eu jogo uma bomba, não um canhão, uma bola de canhão, e aí só que não tem muita força. Aí eu jogo, pá, atiro, o que acontece? Ela vai andando um pouquinho, passa um pouquinho, ela cai. Mas aí de repente eu atiro com mais força ainda. E aí, pum, atira, ela vai mais longe, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, só que chega um momento aqui que ela também cai aqui. Só que aí agora eu vou jogar esse canhão muito mais força ainda. E aí ele começa a ir, só que toda vez que ele vai caindo, ele nunca cai, ele sempre permanece. E aí ele sempre vai andando ali. Então isso aqui eu consigo fazer uma órbita estacionária. É por isso então quando você está olhando um instalador de antena, né, da Sky, da Claro, né, ele sempre aponta a antena para o mesmo lugar. Porque o satélite da Sky ou da Claro, ele está acompanhando a nossa região aqui do Brasil, e aí eu não preciso, eu consigo fazer um apontamento direto para ele, né? Porque ó, ele está girando na mesma velocidade com que a Terra está girando e eu consigo acompanhar. Diferentemente do que seria, por exemplo, se eu tivesse com outro tipo de satélite que ele se movimente. Né? Aí eu não ia conseguir nunca apontar um satélite para ele. Então isso é muito usado, por exemplo, nessa questão dos satélites, né? Que aí eu consigo
manter satélites de comunicações ou de TVs, enfim, de qualquer coisa, em cima de um determinado local ali, e isso me ajuda, né, a ter contato com ele. Ah, aqui eu comentei aqui com vocês, né, o significado, né, da fórmula, que F quer dizer que é força gravitacional, G é a constante gravitacional, que é um número também, está tabelado esse valor, tem um número exato. Então, Emão é a massa do primeiro planeta, Eminho é a massa do segundo planeta. O que a gente tem que observar? Então, a gravidade é uma interação de longo alcance, veja na equação acima que não há qualquer limite para o valor D, que é a distância entre os corpos. Então, mesmo ali naquele momento ali que eu estava falando de Júpiter ou de Vênus, né, alguma coisa assim, apesar de eu estar aqui longe, os efeitos são mínimos, mas eles existem, né? Então não importa a distância, né, sempre vão existir esses efeitos gravitacionais. No meu caso aqui vai ser mínimo, mas ele existe, né? A, a gravidade, a gravidade é uma das forças fundamentais, né, que existem, né? Então, mais para frente, né, quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão ver, né, a, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, força eletromagnética, e a gravidade é uma das forças também fundamentais que a física estuda também. Bom, a gravidade é somente atrativa. Diferentemente, por exemplo, com uma força eletromagnética que pode ser repulsiva, a gravidade não, ela sempre atrai. Não existe uma força gravitacional que repulsiva, né, e querer empurrar as coisas. Não, a gravidade sempre vai estar querendo atrair as coisas. Quando consideramos dois corpos celestes, a distância entre eles se refere não à sua superfície, mas sim aos seus centros. Por exemplo, se estivermos aplicando a lei da gravitação universal ao sistema Sol-Júpiter, a distância entre eles é aquela que vai do centro do Sol ao centro de Júpiter. Então eu sempre estou falando do meio, né, não da superfície dos planetas. Isso é importante, né, por exemplo, quando eu vou fazer alguns cálculos, né, eu tenho que saber exatamente ali o centro do planeta para me poder calcular ele perfeitamente. Acho que é isso, pessoal, que eu gostaria de estar te falando com vocês e lembrá-los de que vocês têm que fazer um formulário, né, que veio junto com o roteiro desse link dessa aula, tá bom? Então, muito obrigado aí por vocês terem participado dessa videoaula. Até mais!